Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, hoje o episódio vai ser um episódio experimental, hein? A gente até falou no final do ano, né? Se eu não me engano, começo desse ano que a gente ia começar a experimentar algumas coisas. E esse aqui vai ser um desses. Mas acho que para melhor explicar isso, César, até que a ideia foi sua aí. Como que vai ser esse episódio? Acho que mais que ideia é uma necessidade. É. Como todos os ouvintes aí devem estar vivendo, pelo menos se estiver escutando no mesmo ano que a gente está gravando, né? 2022 é um ano de mudanças, de volta, entre aspas, aí, ao normal, mas é um normal diferente. Então, essa conciliação aí de novas demandas, responsabilidades e rotinas, e com a redução do quadro aqui de participantes, estamos explorando algumas maneiras de tornar nossas vidas um pouco mais adequadas à rotina de estudo e gravação. E uma dessas ideias foi fazer, fazer, né? Porque não está no passado ainda, estamos gravando agora. Alguns episódios do Veja Bem mais curtos, sejam mais leves, que não tomem aí um tempo muito grande de estudo, dedicação da nossa parte para compartilhar. Mas claro, não que isso não vá acontecer, esse é só um ponto e vírgula, vamos colocar assim, nessa prática que já temos, e que o programa é conhecido por, enquanto a gente continua nesses estudos. Então, hoje, por exemplo, eu estou lendo 2 livros aí para o próximo Veja Bem Mais, escutando um monte de coisa, mas ainda não consegui terminar o ponto de falar, ok, vamos falar desse tópico aqui que vai tomar 2 horas sobre algo extremamente complexo. Então, Leva para não, tempo, pô. então, para não deixar vocês esperando aí um episódio a cada 2, 3 meses, uma ideia vamos falar de algumas curiosidades ou algo que eu ou você, William, consumiu aí que nos fez refletir e compartilhar isso com o pessoal. Então, lembra um pouco o Veja Bem, que era justamente o que a gente fazia, né? Mas agora está sendo aí como uma pausa na sequência de episódios mais complexos do Veja Bem Mais. Então essa é a razão da diferença agora. Né? Como o William bem disse, é um experimento. Então se alguém aí achar que prefere esperar do que escutar coisas entre um episódio Veja Bem Mais clássico e outro, né? Prestaremos atenção nos comentários. Yep. Se gostar também, Vai. achar que a ideia é legal, comenta também. Comenta também. O resultado do experimento depende Depende do de feedback, pô. exato. Se a gente só fazer e ninguém falar nada, É, nós decidimos sempre o que continua e o que não. exato. Mas bem, de todas formas, essa é a ideia. E hoje vamos falar de uma ou talvez duas, ainda não sabemos o tempo que vai tomar, Uhum. histórias aí que me surpreenderam, de um podcast que eu já usei várias vezes como referência aqui, chama Radiolab. Então, antes de que qualquer um me acuse de plágio, estou falando, essa é a referência. São episódios desse outro podcast, que acho que é o maior episódio que a gente já fez aqui, inspirado nesse podcast, aquele Por que Peixes Não Existem. Esse Foi foi bom, hein? originalmente, sim, foi um episódio que me inspirou lá. E aí eu li o livro e fizemos tudo que fizemos aqui, né? Mas é uma fonte constante de inspiração e referências esse podcast aí, americano, Radiolab. É bem antiguinho também, acho 2008, 2009, algo assim. E tá rolando até hoje. Incluso um dos fundadores, que é o Latif, né? Ah, é o da série lá? Não, bom, é assim, ele participou do Radiolab, ele é um dos participantes daquela série, que a gente também teve um episódio sobre, né, de Sim. conhecer o mundo, como que era em português, no título até meio ridículo. Universo dos Alguma coisa dados, alguma coisa assim, conectado, mundo conectado, alguma mundo coisa assim. conectado. Nada a ver não tinha nada a ver com o nome original. Pois é, esse, pra quem ficou curioso, é VB Recomendações, né? Acho que foi um dos últimos VBs que a gente gravou. De todas as E, formas, acho que foi. o fundador, esse Latif é um dos participantes, mas o fundador, Adrian Rod, se não me engano bem, se eu não me lembro mal, ele ganhou o MacArthur Prize, que é um prêmio que eles dão para gênios lá nos Estados Unidos. Então é uma pessoa com bastante
referência aí no mundo de produção de conteúdo, principalmente nesse universo mais educativo. E, enfim, preâmbulos dados, hoje vamos falar primeiramente de bundas. Que- As palavras que eu tinha escutado antes de começar a gravar era homem e cavalo. Então, mas a história começa com bundas. Ok. É uma pergunta que eu tenho para você, Sr. Tô William, e para os preocupado de ouvintes aí como isso vai também. parar em cavalo e homem, mas vambora. Então, pô, esse é o legal desses episódios mais lights. São histórias. Vambora. Agora E eu eu já tava curioso agora. a história começa com o traseiro. Hum, E a primeira pergunta que eu tenho para você e os ouvintes é: você já pensou por que que humanos têm bundas? por quê? Para que que serve? Quer dizer, para que que serve você sabe, mas diferente do polegar, do braço, da perna, acho Peraí, que você defina a bunda conseguiria aqui. viver sem bunda. Defina a bunda aqui, você tá falando das nádegas? A bunda é definida em dois grupos: gordura e músculo. Hum, Esse músculo é o gluteus maximum, é Gluteus Maximus, aí sim, hein? nome de gladiador. Exatamente. Então, que é, curiosamente, o maior músculo que o ser humano tem. É o gluteus maximum. É o maior músculo? É o maior músculo. Uhum. Então, quando te perguntarem se tem músculo, se tiver uma bunda grande, pode falar que sim, Então, olha aqui, ó. orgulhosamente. Ah, Embora o tamanho da bunda tenha mais a ver com a gordura do que com, com o músculo. é. A menos que você seja É. atleta. E algum um tipo de atleta, né? Enxadrista não entra nessas categorias. Isso aí, o cara jogando xadrez com a bunda torneada. Por que não? É, mexe as pernas com as nádegas, né? Tem o xadrez box que a gente falou no episódio do VB- há Ah, muito, muito verdade. tempo. Verdade. Puta Fortes que pariu, isso é bizarros, bom. lembra? Bom, muito bom. Mais um link nas referências aí. De Ai, todas ai. formas, para que serve a bunda, Pô, senhor agora William? que você falou que é o maior músculo, agora esse negócio, né? Deve ser o que dá. Que me deixa andar? É um bom palpite. Não, não. Porque, né? Não vai servir só pra sentar. Pra ficar fofinho, pra não amassar os ossos quando eu sento. Na verdade, acho que muitas pessoas que são carinhosamente chamadas de tábuas têm os É, ossos amassados de qualquer jeito verdade. por isso. Pobre almas. Ah. Mas sim, você passou bem perto aí do que se especula seja a real razão, né? Aqui tem que lembrar que tudo que envolve evolução humana é bastante especulativo, né? Não tem como você voltar na história e ver um momento em que Que mudou. um hominídeo sem bunda de repente ficou bundudo. Hum. Falar, essas foram as circunstâncias e por isso que aconteceu. É tudo É, sempre retroativo e baseado em o que que a gente faz hoje, qual que foi a necessidade, especulando sempre do resultado atrás, não da premissa para o resultado. entendi. Então, uma das especulações mais aceitas é que sim, como animais bípedes, quando você analisa que músculo fica ativo quando você está andando, mas principalmente correndo, Hum. esse maximus, o gluteus maximus, ele se contrai Putz, quando não você está. aguento, não sei nome. Inspiração para um nome de cachorro, uma banda de rock. Porra, mano, é. O próximo personagem que eu fizer em algum jogo não vai ser esse. Você já sabe onde aumentar o volume de certo Exatamente. personagem. Mas esse músculo se contrai quando você está correndo, principalmente, quando está andando, ele está mais relaxado, mas quando está correndo, ele fica quase totalmente contraído, para justamente segurar a pessoa e ela não cair de cara no chão. Porque se você Hum, pensar bem, um monte de ossos se propelando adiante, e nem sei se a palavra é essa, propelar, mas enfim, acho que você entende o que eu quero dizer. sim. O que o segura para trás é o gluteus maximus. Hum, Se não fosse isso,
pessoa cairia de cara no chão. E as tábuas? As tábuas têm menos gordura, mas tem glúteos máximos aí. Então tá bom. Lembrando, o tamanho da bunda é mais gordura, mas o músculo sempre tá ali. É como o Entendi. quadríceps ou bíceps, todo mundo Sim. tem. Aham. O quão desenvolvido É. já é outra questão. Mas, de todas formas, essa é uma das razões aí de especulação de sim, é para evitar que você caia de cara no chão. Entendi. E aí vem a segunda pergunta de por quê? Por que ser humano. Por que desenvolveu isso? É, Hum, e aí já vamos para território de Homem das Cavernas. hum. Para que um ser humano precisaria correr? Tem Naquela algumas opções época. claras, né? Ou você tá caçando, ou dois, você tá sendo caçado. Exato. E essa de ser caçado se aplica a todo animal, basicamente, né? Todo animal Sim. consegue fugir, correr de alguma forma. Mas Uhum. algo particular do humano, e que foi parte essencial aí do desenvolvimento como espécie, é sobreviver da caça, né? Sim. Principalmente antes da dita Revolução Agrícola, que não foi uma revolução como a comunista, mas aconteceu de maneira consistente ao longo de milhares de anos em distintas sociedades. Sim. Mas antes de chegar nesse ponto, sim, aí já pegando o contexto de evolução de hominídeos ou da família dos. E agora? Em inglês é monkeys e apes. Em português acho que é tudo macaco. Monkeys e apes, macacos e macacos. Deve ter uma diferença aí que Sim. o pessoal da zoologia me corrija, mas Não. vamos dizer aqui da Macacos e chimpanzés, né? chimpanzés. É verdade, chimpanzés. Da família dos chimpanzés. É, teve essa evolução de ser bípede e com isso bom, desenvolver outras maneiras de sobrevivência, uma delas sendo a caça. E nessa caça existem diferentes métodos de se caçar, né? Como a gente sabe, um dos mais exitosos é através de armadilhas, de uso de armas, mas antes disso existia um método chamado corrida de persistência, no qual a- Assar? isso na caça. A caça Hum. consistia em você correr atrás de um animal, por exemplo, um veado, e ganhar desse animal pelo cansaço. Acho que é até um ditado hoje em Caralho. dia, né? Você ganhar pelo cansaço. Sim. Então, essa é a base. E por que isso acontece? Porque bom, os mamíferos, no geral, e aqui pode ser que eu esteja errado também, mas fonte das referências, são a única categoria de animal que tem glândulas sudoríparas, acho que é como pronuncia. Glândulas do suor, vamos simplificar. Ah, sim. Então, mamíferos são os únicos animais que conseguem suar, mas nem todos os mamíferos têm quantidade igual de células do suor, por assim dizer. Como você sabe, Sim, cachorro, gato consegue suar, mas você não vê normalmente esses animais suando, sim, sim. porque eles controlam Não a é. temperatura através da respiração rápida. Enquanto que os descendentes aí de chimpanzés, incluindo os próprios chimpanzés, têm muito mais glândulas do suor, que permite o controle mais efetivo da temperatura através do suor. Sim. Então, chimpanzés, humanos e, surprise, surprise, Hum. cavalos Hum, hum, são os únicos mamíferos que realmente conseguem ter um controle efetivo da própria temperatura através do suor. E o que isso significa é que para outros mamíferos, como no caso um veado, ao correr você gera muito calor, como você já deve ter percebido em algum momento Uhum. que você tentou fazer isso. E a menos que você consiga controlar esse calor gerado aí pela atividade metabólica, vai chegar num ponto onde isso vai levar à exaustão. E Sim. para esses animais aí, quadrípedes, e de interesse de caça do ser humano mais primitivo,
O animal corre, fica cansado, para um pouquinho, corre de novo, mas chega um momento onde ele tem que realmente parar e deitar. Como ele não consegue mais sustentar Vai se correr. isso, porque a temperatura do corpo se eleva demais e ele só consegue regular essa temperatura parando, não através do suor, como Sim. os humanos. Enquanto a gente, como a gente soa, então a gente não Exato, tem essa necessidade de parar, se manter um ritmo ok. correto. Conseguimos correr, como qualquer maratonista pode te confirmar aí, Uhum. por quilômetros e quilômetros a fim, sem a necessidade de parar. Claro que isso exige, para nossa nosso contexto, um treinamento enorme, mas Hum. pensando em um contexto onde tinha que correr para Não é comer possível, né? e É. não tinha Doritos como opção, era parte da realidade. Não, nem era, tô falando que era, mas para o contexto geral. Ainda tem Sim. algumas tribos na parte sul da África onde é observado esse método de caça ainda. Então, se a gente pensar nas tribos mais indígenas, mais regionais aqui, principalmente da Amazônica ou da Mata Atlântica, claro que não tem as savanas extensas para correr atrás desse tipo de animais, né? Então a Uhum. caça era diferente, muito mais focado em armadilha, pesca, enfim. Mas falando desse contexto aí mais primitivo e das origens aí do ser humano, tal como existe hoje, com origem aí da região subsaariana, tem que pensar nesse contexto, correr ao longo dessas savanas. E É. esse é um método efetivo. Como você corre atrás aí de um. Tô falando veado, mas pode ser um búfalo também, qualquer animal Sim. que tenha muita carne. E como eu disse, Fica uma presa. tirando os outros da família chimpanzé e o cavalo tem um grande asterisco aqui que ele consegue suar, mas ele não consegue regular com a mesma Temperatura. efetividade que o ser Hum. humano. Ele corre, claramente, mas se correr por 40, 50 quilômetros, vai ter que parar, principalmente se for num ritmo avançado, né? Para Sim. descansar de qualquer forma. Como qualquer um que já andou de cavalo ou jogou videogame num cavalo sabe que que Uhum. acontece. Na A hora você tem que estamina, deixar o bicho respirar. a estamina termina. Eu lembro Então, que tinha algum. Você falou isso, não sei porque eu lembrei. Eu nem lembro, não sei se é verdade ou não, que eu lembro que tinha alguma. Acho que era aquela chita, não lembro qual animal que era. Que ele fala que ele ah, pode, ela corre muito rápido, mas ela não pode correr por muito tempo mesmo, porque. Só que eu não sei se tem a ver com isso, ou se era só porque ela cansava mesmo, tinha alguma coisa assim. não, não, Só que no caso é um predador, né? sim, não, mas tem a ver com isso. O Hum. segredo da chita, ou acho que guepardo em português, É, alguma coisa assim. é que eles correm mais rápido que a presa, né? Sim. É, São os muito mais animais rápido que a presa. mais velozes do mundo. Mas, de novo, tirando chimpanzés e descendentes de, Hum. todos os animais vão correr a um ponto de exaustão. Sim. Não consegue correr, vamos colocar entre aspas aí, perpetuamente, no sentido Uhum. quilômetros e quilômetros, Sim. sem realmente parar. Pode até desacelerar, mas eventualmente vai ter que parar. E o humano também, só que demora mais, bem mais. Sim. E a razão para isso, além das glândulas do suor, é que temos uma boa bunda. Olha só, hein? Quem Então, diria, bunda aí ajudando a sobreviver. permitindo a caça, Permitindo a caça. garantindo que vocês hoje estejam com a bunda aí no sofá ou numa cadeira escutando esse podcast. Isso aí, comendo Doritão. Não todos, mas suponho uma boa porcentagem. De todas as formas, todo esse contexto aí, como eu disse, tem estudiadores que veem muita validade nisso, até porque dá para ver em evidência de fósseis um Sim. músculo que liga a nuca a parte aí do máximo gluteus, que é o que Caralho. faz a sua cabeça não ficar como se fosse aqueles negocinho de carro lá, sabe, que a Sim, cabeça fica mexendo. Bubblehead lá. É isso, não? Que permite que tenha estabilidade ao correr. O E músculo tá ligado na bunda? não, eu-
Vou tirar meu chapéu de anatomista aqui e dizer apenas que existe uma conexão. Como funciona, não, Já não não sei em sei. detalhes. Mas é Porra. é um ligamento muscular que permite isso. Como a sua cabeça não vai ficar solta enquanto Sim. você está se locomovendo. O que, segundo pessoas nesse podcast e vídeos no YouTube, acontece com botar um porco na esteira, por exemplo. Você vai ver a cabeça se mexendo Sério? pra. Não É, reparei. você nunca Vou colocou um botar um porco na porquinho esteira? nela. Não. Mas já sei onde tem uma esteira e um porco. Vou testar. Aí, estimular o experimento. Então. Mas enfim, isso é só para dizer que existe pessoas olhando para isso, assim que existe pessoas que um pouco que discordam disso e dizem que pode ter sido usado em algum momento, mas não foi o método o método primordial, digamos assim, para evolução da forma humana e a Sim. sua consagração aí como espécie dominante. Porque existiam outras formas, como a gente disse, se for numa floresta, num outro ambiente, vai ser outro método. E alguns alegam também que é muito mais fácil você só identificar onde estão os urubus e chegar mais rápido do que os outros predadores nesse lugar. Hum, hum, Até porque existe uma conta matemática aí de que se você vai correr 50 quilômetros para comer, você precisa comer bem para compensar toda a energia que você gastou sim. correndo até a sua comida. É. Então, existem algumas controvérsias no sentido até que ponto isso é verdade. E aí por isso que eu falei lá no começo, tudo aqui é meio território de especulação. Não dá para comprovar o que aconteceu, em que momento da história, em que lugar do mundo, e falar a razão é verdadeiramente essa. Então, dado todos esses asteriscos aí, chegamos num ponto onde existe uma corrida nos Estados Unidos, no estado da Arizona, uma cidade chamada Prescott, na qual Prescott. Nossa, nome de. Prescott, Arizona, é bem Parece nome de cidade, sei lá. no Velho Oeste. Acho europeu. Não, nome estranho. Cidade do Velho Oeste. E essa é bem Velho Oeste mesmo, no meio do deserto, com umas Nossa formações senhora. rochosas no meio. E, Cenário de e- filme. exato. É filme do. Qual que é o nome do. Clint Eastwood. É esse cara aí mesmo. Mas nesse lugar, em 1983, alegadamente teve uma conversa num bar de que uma pessoa disse que tinha corrido 80 quilômetros Hum, numa certa extensão lá do território. E a pessoa no bar disse: meu cavalo correria isso daí sem nem suar. hum. E aí a pessoa disse: vamos fazer uma aposta então de quem ganha essa corrida, eu ou seu cavalo. É. E assim Muito começou, bom. assim Começou num bar, começou, né? É óbvio que tinha começado num bar um negócio desse. onde estão as melhores histórias, né? Ah, então. Mas assim começou a Ai, corrida ai. de homem versus cavalo Ah, meu Deus do nessa céu. cidade, em Prescott, Arizona, desde 1983. E o cara foi, ele e o cavalo, o cara Ele e o do cavalo, outro. sim. E o cavalo ganhou. Não, E o não vou dizer que eu cavalo, fiquei surpreso. e o cavalo não só ganhou essa, mas uma vez que virou um evento, o cavalo ganhou todas as corridas por aproximadamente 30 anos ou 31 anos. Até Sempre, que, mas sempre o mesmo? Não, né? Cavalo vive tudo isso? Não, né? não, os Ah, cavalos, como bom. virou um Ah, evento, não tá. foi esse cavalo e essa pessoa. Essa pessoa Falei, caralho. deve ter morrido já. Aí não pesquisei tão a fundo se o Sim, que aconteceu com essa pessoa, mas isso virou um evento. é, morreu correndo. Então, todo ano, em determinada época do ano, tem essa corrida onde vão pessoas de todo o país lá, né, para participar da corrida. Que tem o pelotão de humanos e o pelotão de cavalos. E os cavalos não correm sozinhos, né? Os cavalos têm os cavaleiros. Então não é só que o Sim. cavalo, não é uma linha reta de 80 quilômetros. Hum, É um percurso que até até porque, sobe. né? Cavalo não vai se guiar sozinho. Exato. Então tem o pelotão dos corredores e o pelotão dos cavalos e seus respectivos cavaleiros.
Hum. E isso se tornou um grande evento, com participação aí de dezenas de pessoas, centenas algumas vezes, correndo isso, para ver quem consegue ganhar a corrida. Homem, Sim. e participam mulheres também, né? Só para todo mundo saber. Mas o nome da corrida é Homem versus Cavalo. E como eu É estava porque, né? Começou com começou com dois com um homens, bêbado no bar. É. literalmente. E tem várias modalidades. Estou falando 80 quilômetros, mas essa é só a modalidade mais intensa. Tem de 30 quilômetros, 20 quilômetros. Nossa senhora, o Tem, bagulho virou um evento mesmo. é um evento. É um evento genuinamente bizarro, né? Você ir pro Não. meio do deserto, no oeste americano, para correr contra cavalo. Meu Deus do céu. Então, essa é uma coisa que me fez. Eu escutei esse podcast aí originalmente em 2019. E até hoje, ó, 2022, eu lembro dessa história por o quão única ela é. Só pensar em tudo que acontece no mundo e na sua vida, para mim, pelo menos, dá um certo alívio pensar que num ponto do deserto americano tem gente correndo contra cavalo, só pra ver se consegue ganhar. É muito aleatório. Essa, acho que aqui eu vou É. botar um chapéu um pouco nerd, mas me faz lembrar do Dr. Manhattan na série Watchmen. E não sei se já viu, já leu HQ ou viu o filme. HQ eu não vi. O filme eu lembro e eu lembro da série. A série É, também é muito boa, mas né? tem um momento que ele transcende o ser humano e vai pra Sim. Marte na HQ original. Acho que no filme não lembro se fizeram isso. Acho que fizeram também, mas de maneira um pouco porca. É, é. Mas de todas formas, ele só reflete, né, que esse tipo de aleatoriedade é realmente o que ele, naquele momento, define como a essência do ser humano. Como não é Hum, necessariamente sofrer ou buscar a felicidade, é entrar em múltiplas contradições, fazendo coisas que, de uma perspectiva mais lógica, não tem explicação alguma. sim. E qualquer outro animal ou espécie, você consegue traçar algo semi-objetivo, vamos dizer assim, né? Que é relativamente previsível. Uhum. Como o peixe não vai começar a tocar guitarra num festival para pássaros. Sim. Agora, Bom, um, dependendo do festival que você for, às vezes você pode até ver isso. então, dependendo do quanto Mas só chá de você vai estar cogumelo, vendo. de É, então. cogumelo você toma, Exato. mas o ser humano consegue fazer coisas que vão muito além de qualquer habilidade Sim. de prever ou de explicar. E essa É, de mas correr contra cavalo, que imaginação não vai, né? exato. Mas enfim, esse é só um devaneio aí que Sim. particularmente me fez gostar dessa história. Mas a história não acabou ainda. Eu, a grande surpresa é que em 2020 uma pessoa ganhou de um cavalo depois de 30 anos. Ah, então foi bem recente isso, caralho. Bem recente, bem recente. Foi um Nossa, até corredor, então os cavalos ganhavam. até então o cavalo ganhava. Mas em Ah, 2020 um humano ganhou. E ganhou bem. caralho, botaram o Usain Bolt pra correr lá? O Usain Bolt, o Usain Bolt corre rápido, não corre muito. Justo. Tem que lembrar dessa diferença. Mas não, foi um professor universitário. What the hell? Curiosamente, é um professor universitário que está no meio desses estudos de evolução humana. Ah. E foi, e O foi, e cara se foi, mutou. foi assim que no podcast original eles descobrem essa corrida. Eles estavam explorando anatomia humana, falando sobre bundas. Como a gente começou assim, eles falaram com um professor universitário sobre a credibilidade dessa teoria de que o humano tinha bunda para correr e corria para caçar, é Sim. isso que fez tudo dar certo, vamos dizer assim. E aí perguntaram para ele, mas realmente o humano poderia ganhar numa corrida contra um veado ou um cavalo? E o professor respondeu, sim, eu já ganhei de um cavalo. Casualmente, assim, não, É, não, claro que pode, eu joguei de um. casualmente. E é aí Então que eles tá bom. descobriram da corrida. E tem certa metodologia aí, né? Hum.
que é uma corrida de 80 quilômetros. E como a gente comentou, não dá para o cavalo correr 80 quilômetros de uma vez, então tem paradas para o cavalo no meio. Se não me engano, são 3 paradas de 1 hora, onde tem um posto veterinário Caralho, de 1 hora? de 1 hora. É porque ninguém quer matar o Nossa, cavalo na corrida. não, sim, mas eu achei que eles, Então, sei lá, descansassem tipo não, descansa. meia horinha, tá ligado? 20 minutinhos e tá Então, bala já. os limites de descanso eu vou deixar os Hum, veterinários opinarem sim. o que que é adequado e o que que não. Mas o tempo da corrida ele é contabilizado descontando esse descanso do cavalo. Então esse humano ele correu, obviamente sem parar Ah, como cavalo, entendi. mas toda a corrida em 6 horas e 17 minutos. Sim. No caso, então, eles usam, tipo, o tempo total, tirando os descansos. Correto. Hum. Então esse humano correu todo o percurso em 6 horas e 14 minutos e o segundo lugar, que foi o cavalo, percorreu todo o discurso já descontando essas paradas em 7 horas e 36 minutos. Hum. Então chegou 1 hora, quase 1 hora e meia antes do cavalo. Porra. Exato. Aí sim, parabéns, professor. E com isso não só ele provou a ele mesmo que ele podia ganhar do cavalo, mas deu um pouco mais de credibilidade nessa teoria aí de que sim, o ser humano provavelmente usou dessa método de corrida persistente para se dar bem nesse cenário aí de savana, animais, predadores mais velozes, mas não mais persistentes do que o ser humano. Aí, ele Então, falou que o professor era na área de. da área É, de. Não é necessariamente anatomia, mas de sim. evolução humana. Ele não entra em Hum, detalhes, mas sim. ele foi consultado nesse meio aí, né, falando sobre evolução. E aí apareceu essa história. Imagina, o podcast chamou o cara pra falar de uma coisa do nada. Falou, não esquece isso, eu quero saber essa corrida agora. Sim, foi um bom exclusivo. E no podcast eles vão para corrida. Eles pegam. Eles são jornalistas, né? É um Sim. podcast feito por jornalistas. Ah, eles vão lá ver a corrida, Eles então. vão lá ver a corrida, assim, e segue essa pessoa de carro e fazem todo um acompanhamento ao vivo do que está acontecendo ali. Mas ele foi o único a ganhar Então, até não, hoje. Quer dizer, não, se bem que não, né? Isso aí foi 2020, né? 2020. Aí é só uma pequena correção. Eu falei que era 2019, mas não, é 2020. O episódio foi lançado do começo de 2020, mas é 2019. Que Então ele ganhou. 2019 que ele ganhou. Ah, porra. E sim, Curioso, agora se ele correu de novo. eu tentei ver aqui, mas digamos que não é uma corrida tão famosa mundialmente. Sim, é. É um Não site vai ter chama. notícia dela. Não, até tem uns vídeos no YouTube. Eu vou deixar um link nas referências pra galera ver. É, Mas é não é menos. notícia, né? É um negócio que vai ser noticiado. O site da corrida é mainagainsthorse.net, não é nem ponto .com. Hum. Mas para os interessados dá pra se inscrever, dá pra. Se Você pode quiser escrever. Qualquer participar, lugar do mundo? sim, é só ir lá pra essa Só cidade ir nos pra Estados lá? Unidos. Porra, eu vou lá correr com o cavalo. É, contra o cavalo. Se quiser correr Contra com o o cavalo, cavalo, verdade. tem que ser Ah, um mas é de cavaleiro. tempo, né? Quando você tinha falado, eu achei que era uma corrida, tipo, constante, sabe? O cavalo, beleza, parava, mas não descontava esse tempo. Depois ele só corria de novo e alcançava o corredor, passava o corredor, alguma coisa assim. Não, não, não. Não é uma Mas agora corrida que tem de. 1 hora pra descansar, eu falei, aí sim. Não, exato. Tem, na verdade, 3 horas, né? Porque são 3 pontos É. de parada. Caralho. Mas sim. Porra, mas Então, 7 horas. Se bem que, né? Maratonista. 6 horas constante, basicamente. O mas cara tem, mesmo. tem, tem umas montanhas no meio, imagino deve Sim, ter parada pra se hidratar, né? sim. Mas Porque é uma 7 horas corrida. correndo, filho, eu não trabalho 7 horas por dia. Correr, tá louco. Exato. E só por curiosidade aqui, eu tô entrando no site, eu tô vendo que a última corrida foi em 2020. Por causa da pandemia, não teve em 21, 22. Putz, Então, porra, tem que voltar, mano. Quero assistir isso aí. é, Você devia passar em algum canal, cara. tem vídeo no YouTube. Os caras iam fazer uma live, sei lá.
E ele voltou a correr sim, olha só. Ó, 2019 ele ganhou o recorde aí, 6 horas e 14 minutos. Ah, já corria antes, então. Não, tô dizendo que ele ganhou, ele voltou. A primeira vez que ele ganhou foi Ah, 2019. a primeira foi 2019. Isso. Em 2020 ele ganhou de novo, mas Oh, com 3 minutos a mais. 6 horas e 17 minutos. caralho, 3 minutos só a diferença. 3 minutos a mais. Então perdeu um pouco de forma em 2020. É, então. Tô estudando demais. Tem que treinar mais, filho. Treinar esse glúteo aí. Deixar esse glúteo mais máximos. Exato. Mas Porra. é isso. A conclusão é, no final, um ser humano nessa corrida, nesse ponto aí do geográfico e de tempo, ganhou do cavalo, Ganhou de um cavalo. dando mais respaldo a essa teoria É de que só, é só nos Estados Unidos que eles fazem essa corrida? Será que também em algum outro não, é lugar? o que tem notícia. Aí voltamos àquela coisa. Se tivéssemos a capacidade omnisciente, talvez até diria, não, acontece em outros lugares. Mas esse foi o podcast que eu escutei e a notícia que eu vi. Então essa é a história que estamos contando agora. Homem versus cavalo. Homem versus cavalo. Tem uma curiosidade adicional que quando eu botei essa teoria aí no Google da vida, eu vi no Wikipedia, é uma página sobre corrida de persistência em inglês, que diz que em 2019, não, 2012, no Quênia, teve uma pessoa que correu atrás de um guepardo, ou a chita, como você estava falando, que estava Ah, matando as porra. cabras dele e conseguiu matar o guepardo através desse método. Caralho. Um guepardo. Pois é. Na hora que o bicho cansou, ele falou, "É agora." Então, foi isso. Correu Eu atrás tô aí, surpreso que não só correu, que ele matou o bicho. matou o bicho que tava matando as cabras dele. What the hell, velho. Então, esse é um pouco menos eventual do que uma corrida anual, mas é uma anedota interessante. Falou, esse guepardo tá matando minhas cabras, vai ver o que é bom agora. E... Mas é isso aí. É, Porra. Mas gostei. esse foi um descanso mental aí. O que chutamos é a correria de todo mundo. Porra. Uma Eu pausa. imaginei que alguém teria ganho esse negócio, mas eu não imaginei que seria tão recente. Achei que alguém já tinha ganho antes, tá ligado? Desde o começo. Não. Foi. Pelo menos nesse ponto lá, né? Foi Sim. agora. Deve ter a ver Não, com também aquilo preparação, que a gente falou do começo, né? Tipo, ganha no cansaço do bicho. ganhando cansaço. Aí pode estar a real origem desse ditado aí. Ganhar pelo Ah, cansaço. então. Muito bom, E é muito isso. bom. E não queremos, pensando em cansaço, né? Matar ninguém pelo cansaço. Então acho que podemos terminar por aqui. Como a gente Sim, disse, a sim, mas foi, ideia foi foi algo mais uma boa curto conversa. e mais leve. Então esperamos que tenha Sim. atendido essas expectativas. E para quem ainda tá curioso, vamos deixar os links aí dos vídeos, do podcast que inspirou essa conversa. E como sempre, deixamos a porta aberta aí para vocês comentarem se curtiram ou não, se querem escutar mais desse tipo de tratativa ou não. E vamos ver como a coisa se desenvolve. O próximo já voltaremos às raízes, É, falando de, próximo normal. Esse aqui foi falando só de pra dar algo. uma relaxada. Isso. E ganhar mais tempo para eu terminar os livros. É. Vocês E, estão achando que é fácil? não é fácil não, e fica cada vez menos fácil, porque não sei se os ouvintes percebem isso como nós sentimos, né? Mas estamos ficando mais velhos, com cada É, vez mais responsabilidades. é, Então a ideia é. é continuar na rotina aqui, mas com algumas alterações aí, dado essas Sim. novas realidades. Que nem você falou também, né? Voltou da pandemia. Bom, acabar não acabou, né? Mas a gente tá voltando ao normal Né? e as coisas estão mudando. Mesmo se nada Então, mudou, né? é, Estamos 2, 3 anos mais velhos. sim, é isso também. É, Mas tá certo. Bom, enfim, eu gostei dessa pequena curiosidade aí. Agora eu tô curioso pra ver os vídeos da corrida. Mas o que não sai da minha
Ai, que susto. Mas o que não sai da minha mente é que o músculo do meu pescoço tá ligado na minha bunda. Não é o músculo do pescoço, tem um ligamento. Um ligamento, tá Tem bom. Tem um, um tem um- ligamento do meu pescoço da minha bunda. Essa por é a algum. primeira coisa que eu vou pesquisar depois que sair, que terminar a gravação. Bom, se descobrir que nos equivocamos tecnicamente, bota uma errata aí. Beleza. E a outra coisa também pra todo mundo lembrar é o nome Gluteus Maximus. Glúteo Maximus. Nossa, isso eu vou guardar, hein? Vou mudar o nome do meu personagem na The Ring agora vai ser Gluteus Maximus, cara, nem saber. É isso aí, novo Gladiador 2022. É isso aí. Bom, é isso aí. Como vocês Valeu. sabem, né, nossas redes sociais estão aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre esse episódio. Ou talvez até, sei lá, dar uma dica de alguma outra história assim, meio inusitada também, né? Quem sabe alguma coisa que a gente não conheça aí. Sim. Se alguém conhece e acha engraçado. Não é engraçado, né? Mas que dê pra gente utilizar aqui no VB de alguma forma. Às vezes dá uma dica pra gente também. Digna de despertar interesse. Exatamente. É isso aí. Boa. Obrigado pela audiência, pela paciência. E aquele abraço no Gluteus Maximus. Tchau, chega. Falou.